Olá, tudo bem? E agora vamos para a nossa aula 8. O luto infantil e adolescente. Como as crianças e os jovens enfrentam as perdas. Existe uma crença muito comum, a de que as crianças não entendem a morte, ou que, por serem pequenas, sofrem menos quando perdem alguém. Mas isso não é verdade. As crianças sofrem, os adolescentes sofrem e muitas vezes sofrem profundamente. A diferença é que nem sempre expressam essa dor da mesma forma que os adultos. Por isso, compreender como as crianças e adolescentes vivem o luto é tão importante. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar mais uma das minhas reflexões. As crianças costumam fazer perguntas que os adultos evitam. Perguntas simples, mas profundamente honestas. Perguntas que muitas vezes nos obrigam a refletir sobre temas que passamos a vida tentando ignorar. A tanatologia ajuda a compreender como os pequenos vivem essas perdas. E a fé nos lembra que Deus também se importa com o coração das crianças. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos de Deus. Nenhuma dor infantil é pequena demais para ser acolhida. Vamos começar entendendo algo fundamental. O conceito de morte muda conforme a idade. Uma criança de 3 ou 4 anos não compreende a morte da mesma forma que um adolescente. Para os muito pequenos, a morte pode parecer algo temporário, como alguém que viajou ou alguém que está dormindo. E é por isso que precisamos ter cuidado com algumas expressões. Quando dizemos que alguém foi dormir ou alguém foi descansar, podemos gerar confusões. Algumas crianças passam a desenvolver medo de dormir, medo de que os pais durmam e não acordem, medo de dormir e não despertar. Por isso, a honestidade adaptada à idade da criança costuma ser a melhor abordagem. A partir dos 6 ou 7 anos, muitas crianças começam a compreender que a morte é definitiva, mas ainda possuem dificuldade em entender que ela é universal, ou seja, que acontece com todas as pessoas. Já os adolescentes costumam compreender a morte de forma muito semelhante aos adultos, mas vivem um desafio adicional. Eles estão construindo sua identidade, descobrindo quem são, tentando encontrar seu lugar no mundo. Quando uma perda significativa acontece nesse período, ela pode impactar profundamente essa construção. Existe outro erro muito comum: acreditar que proteger uma criança significa esconder a verdade. Muitos adultos evitam falar sobre a morte, mudam de assunto, inventam explicações, omitindo informações porque acreditam que estão protegendo, mas frequentemente isso produz mais ansiedade do que segurança. As crianças percebem quando algo está errado, percebem as mudanças. Quando não recebem informações claras, tendem a preencher os espaços vazios com a imaginação. E a imaginação infantil pode ser mais assustadora do que a realidade. Por isso, na maioria das situações, é melhor oferecer explicações simples, verdadeiras e adequadas à idade. Outro aspecto importante é compreender que o luto infantil nem sempre parece luto. Um adulto pode expressar a sua dor através do choro. A criança pode expressá-la através do comportamento. Irritabilidade, agressividade, isolamento, dificuldades escolares, problemas de sono, regressões comportamentais, medos intensos, dependência excessiva dos pais.
Tudo isso pode ser uma forma de sofrimento. Às vezes a criança não possui palavras para explicar a sua dor, então seu comportamento passa a falar por ela. Os adolescentes também podem manifestar o luto de maneiras diferentes. Alguns se tornam mais fechados, outros mais irritados, alguns parecem não se importar, mas essa aparente indiferença nem sempre significa ausência de sofrimento. Muitas vezes é uma forma de proteção emocional, porque sentir a dor completamente pode parecer assustador demais. Existe algo que pais e responsáveis precisam compreender. Não devemos exigir que crianças e adolescentes sofram da mesma forma que nós, nem no mesmo ritmo, nem na mesma intensidade. Cada pessoa possui seu próprio processo. Uma criança pode brincar em um momento e chorar no outro. Isso não significa que não amava quem perdeu. Significa apenas que a sua mente alterna entre a dor e a necessidade natural de continuar vivendo. Muitas vezes os adultos interpretam isso de forma equivocada e pensam: ele já esqueceu, mas não é isso. A criança está processando a perda à sua maneira e isso é saudável. Outro ponto importante envolve a participação nos rituais de despedidas. Muitos adultos perguntam: crianças devem ir ao velório? Não existe uma resposta única, mas em geral, quando a participação é voluntária e a criança recebe explicações adequadas sobre o que encontrará, isso pode ajudá-la a compreender a realidade da perda. O mais importante é não forçar, não obrigar, não excluir automaticamente. A decisão deve considerar a idade, a maturidade e o desejo da própria criança. A decisão deve considerar a idade, a maturidade e o desejo da própria criança. Existe também uma questão espiritual importante. Quando uma criança perde alguém, frequentemente surgem perguntas difíceis. Onde ele está? Por que Deus permitiu isso? Eu vou vê-lo novamente? Muitos adultos ficam inseguros diante dessas perguntas, mas não precisamos ter todas as respostas. Às vezes, a honestidade é suficiente. Podemos dizer: essa é uma pergunta muito importante. Também já pensei sobre isso. Vamos conversar sobre isso juntos? As crianças não precisam de pais perfeitos, precisam de adultos disponíveis. Adultos que tenham coragem de caminhar ao lado delas e não apenas na frente delas. Gostaria agora de falar especialmente sobre os adolescentes. A adolescência já é por si só uma fase de perdas. Perda da infância, mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças sociais. Quando um luto significativo acontece nesse período, essas transformações podem se tornar ainda mais complexas. Por isso, o adolescente precisa ser ouvido, precisa ser respeitado, precisa ter espaço para expressar suas emoções sem julgamento, principalmente sem ouvir frases como: você precisa ser forte ou já passou o tempo demais. O luto não se resolve pela pressão, ele se transforma através do acolhimento. Talvez uma das maiores necessidades de crianças e adolescentes enlutados seja esta: sentirem-se seguros. Seguros para perguntar, seguros para chorar, seguros para lembrar, seguros para continuar vivendo. Porque perder alguém importante pode fazer o mundo parecer instável e o amor dos adultos ao redor ajuda a reconstruir esta sensação de segurança. Gostaria de encerrar essa aula com uma reflexão. Quando uma criança sofre, nossa tendência é tentar protegê-la da dor,
Mas talvez o verdadeiro cuidado não seja impedir que ela sofra. Talvez seja garantir que ela não precise sofrer sozinha. Porque a dor compartilhada se torna mais suportável e o amor continua sendo um dos remédios mais poderosos que existem. Gostaria de encerrar com as palavras de Jesus em Mateus 19,14. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Se Jesus se importava com as crianças, nós também devemos nos importar, inclusive com suas lágrimas, com suas perdas, com suas perguntas. Muito obrigado por estar comigo nesta 8ª aula. Na próxima aula vamos falar sobre espiritualidade, fé e finitude. Por que a busca por significado se torna tão intensa diante da morte? E qual o papel da fé nos processos de luto e transformação? Até a próxima aula.